Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, na terceira e última parte, onde estamos falando de Moisés e Kardec, em resposta ao e-mail que a nossa Elisângela colocou, que os nossos irmãos colocam aqui que Moisés era um tirano. Ora, Moisés era um médium, era um homem, numa época rude, para cuidar de pessoas rudes. Aquele pessoal que veio do Egito, eu gostaria de dizer que eu estou aqui para defender a Bíblia, defender Moisés, defender o Espiritismo, porque não precisa da minha defesa. Estou analisando textos, informações científicas, para que nós possamos ter as nossas conclusões e muitas vezes, se possível, mudar os nossos conceitos até agora. Porque quem não quer entender, quem não quer aceitar, eu respeito também. Agora, lembro a você que está nos ouvindo que Jesus disse que muito será cobrado de quem muito foi dado. Depois você não poderá alegar desconhecimento. Você pode até alegar que você não aceita, tudo bem, mas que você não conhece, não pode dizer. Que não foi informado, também não pode dizer. O nosso trabalho é um trabalho muito humilde, eu não estou absolutamente impondo nada a ninguém. Estamos trazendo conceitos que são importantes. Até, meus queridos telespectadores, essa colocação que nós vimos no Gênesis 2:7, olha, existia um corpo físico que Deus colocou nele, um princípio vital, a vida, sopro de vidas, que vem na forma de espírito, alma, quando assimila o nosso corpo. Mas o próprio Gênesis diz que nós somos pó. O corpo volta à terra e o espírito vai a Deus. O Eclesiastes, do grande Salomão, diz a mesma coisa. Que o corpo vai à terra e o espírito vai a Deus. De forma que nós temos um corpo físico que perece e um espírito que é imortal desde a criação. E que isso é provado lá em Jeremias, é provado lá em muitas outras passagens da Bíblia. E aí vem a pergunta, que muita gente, se a gente tem um corpo e tem um espírito, se é o espírito que permanece, por que muita gente acredita que o corpo ressuscita fisicamente? Numa época que o que já foi corpo volta a ser corpo. E para que Deus criou a alma? Para que Deus criou o mundo material e o mundo espiritual? E aí é que entra as explicações da própria Bíblia, unindo com a doutrina espírita. E aí você observa na famosa parábola do rico e de Lázaro, que está lá no Evangelho de Lucas, que quando a gente morre, a gente desperta no mundo espiritual. E quem desperta não é o corpo, é o espírito. É a alma criada no Gênesis 2:7, quem vai para lá. É a alma criada no Gênesis 2:7, quem subsiste a vida física, porque ela foi criada para a imortalidade. Nós somos imortais. E esse espírito, quando chega do outro lado, tem uma consciência. Nós somos identificados, embora não tenhamos corpo, mas nosso espírito é identificado, porque Yahvé diz para Jeremias, mesmo antes que tu fosse gerado no ventre materno, eu já te conhecia e já te escolhi para ser profeta das nações. O livro do Eclesiástico diz assim, como eu tive uma alma sadia. O que é alma sadia? É uma alma, um espírito de bom comportamento. Um espírito que fez o bem, um espírito que produziu, que trabalhou, que fez o amor, que praticou a caridade, solidariedade, etc. Como eu tinha um espírito sadio, me foi dado um corpo sadio. Olha que coisa interessante. Ou seja, as mutilações, as atrofias, as colheitas nesta vida reencarnacionista, depende do espírito que você tem. Se você não tem um espírito sadio, ou seja, você praticou o mal, você tinha um espírito doente, você volta com limites, surdo, mudo, paraplégico, com problemas de limites físicos e até às vezes mentais. De forma que você pode avaliar o quanto a Bíblia, junto com o Espiritismo, nos traz explicações para essas questões. Eu não sei. Eu gostaria até de dizer aqui aos nossos companheiros do Orkut que Moisés, como ele coloca aqui, que Moisés era um tirano. Moisés foi duro como ser humano, como espírito não.
com o grande médio, não. Veja que Moisés foi um homem compromissado. Moisés, eu agora vou ver, também não estou defendendo Moisés, estou analisando a figura de Moisés. Um homem que está cuidando da sua vida, do seu rebanho no deserto, e de repente ele vê um fenômeno de efeito físico, aí vem a sua mediunidade. Ele vê uma sarça que ardia, mas não se consumia. E Moisés, de dentro daquela sarça, ele escuta uma voz pedindo a ele que vá ao Egito para libertar o povo escravo. E eu pergunto a vocês que estão nos ouvindo e nos vendo, quem de nós, qual seria a nossa reação diante de um fato dessa natureza? Nós hoje, quase 6.000 anos depois do fato acontecido, qual seria a nossa reação no nosso trabalho, ver alguma coisa dessa natureza, nos convidando, o que é que a gente iria fazer? Moisés não titubeou. Ele não perguntou quanto ganharia para ir ao Egito, libertar o povo, mas atravessar aquele deserto. Não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada. Tem que ser a pé ou de camelo, num sol escaldante, que nós já tivemos experiência disso. E passar nesse ambiente causticante, um ambiente inóspito, absolutamente agressivo. E Moisés em nenhum momento titubeou. A pergunta que ele faz é: o que é que eu vou dizer ao faraó? A pergunta de Moisés já disse que ele estava compromissado com a solidariedade e a causa do necessitado. Você que está nos assistindo, como você reagiria? Como é que você reage diante da necessidade do outro? Deus continua nos chamando. Jesus veio depois, trouxe o seu evangelho e continua nos chamando à reforma. A doutrina espírita vem e nos prega a reforma interior. E nós, quase 6.000 anos depois, continuamos, grande parte, indiferente, sem se comprometer. Moisés foi um homem comprometido, foi lá, libertou o povo, veio no deserto, sofreu, coitado, agressões, desentendimento, ingratidões, o povo rebelde. Como é que Moisés teria que tratar aquele povo com amor? Olha, vocês precisam se amar. Quando havia idolatria, politeísmo, pessoas sem nenhum escrúpulo de praticar os seus atos, ele tinha que ter uma atitude mais ou menos. Ainda hoje a gente tem pessoas, quando as pessoas se amam, quando as pessoas se entendem, não tem problema. Mas quando não tem, precisa ter a polícia para tratar com aqueles que ainda são insanos, indiferentes, desamorosos, sem fraternidade. Então, eu deixo para vocês desse grupo todo o meu carinho, todo o meu respeito. Mas, antes de discutirem o sexo das borboletas, me desculpe a expressão, acho que devíamos nos unir e buscar toda a moral que tem na Bíblia, no Evangelho de Jesus, na doutrina espírita, mas não para estudar, não para discutir em Orkut, mas para praticar. Porque sem a prática, a fé e o conhecimento sem obras não representa absolutamente nada. Que Jesus possa assistir vocês e que desperte em cada um de nós a vontade de ser útil, porque o Filho do Homem foi conhecido pelas suas obras, está lá em Mateus. O Espiritismo nos diz: fora da caridade não há salvação. Então esqueçamos detalhes e partamos para a prática do amor, da caridade e do bem. Fiquem com Jesus, recebam todos o meu carinho e minhas fraternas vibrações de luz e de paz. Até o próximo programa. Jesus com vocês.